Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter mais uma maravilhosa live para vocês. Hoje a gente tem o programa Pergunta que eu Respondo com o espetacular Caio Cobra. Caio Cobra é um psicossomata extremamente diferenciado, uma pessoa que faz um trabalho lindíssimo. E hoje a gente vai ter essa nossa live aqui para vocês. É o Pergunta que eu Respondo. A gente já tem várias perguntas que foram enviadas anteriormente sobre o que é a psicossomática, sobre questões, por exemplo, baixa autoestima, o que tem a ver com isso. Então a gente tem muitas questões hoje que a gente vai trabalhar sobre a psicossomática, na visão do quê? Na visão clássica do Caio Cobra e também na visão da constelação familiar sistêmica comigo aqui. E o Caio Cobra maravilhoso. Estou aqui dando acesso para ele aqui, a nossa página. Seja muito, muito bem-vindo, meu querido Caio Cobra. Olha lá, o Caio Cobra está começando a fazer isso. Seja muito bem-vindo, meu querido amigo Caio Cobra. Como você está? Boa noite. Eu estava Tá aqui me fazendo uma ouvindo? apresentação, eu estava aqui fazendo uma apresentação sua, estou ouvindo muito bem. O Caio Eu vi. Cobra é um psicossomata, é um profissional diferenciado na área das terapias. Ele tem um grupo que hoje já está com quase 200 mil pessoas no Facebook, e é um grupo exatamente que fala sobre a psicossomática, como que o seu corpo reage às questões que você vive, às coisas que você, assim, tem um chamado para ver e o seu corpo acaba sendo o canal dessa fala. Então, eu vou dar voz agora para o nosso querido Caio Cobra. Caio Cobra, seja muito bem-vindo a esses nossos queridos amigos que estão aqui nos aguardando. Boa noite a Fala um pouquinho todos. sobre você, meu amigo. Isso, eu sou um terapeuta holista e também um estudioso, né, da psicossomática, entre outras coisas, mas eu sou muito focado na psicossomática. Como você falou, eu administro lá o grupo, né, que hoje está com quase 200 mil pessoas, tentando justamente divulgar esse conhecimento e tentando criar cada vez mais um corpo de conhecimentos que a gente possa se basear, que a gente possa se nortear, tá, na vida, né? Não só no aspecto físico, mas também no aspecto mental, emocional e também no aspecto energético nosso. Então, para isso que serve aquele grupo e para isso que a gente divulga tudo lá, toda a informação que a gente tem e vai tentando tocar figurinha lá com outros profissionais e tal, para criar um corpo cada vez melhor de conhecimento, cada vez mais consistente, né? Para a gente E eu poder posso aí dizer o ajudar seguinte, as pessoas. sim, eu posso dizer que é um grupo assim com uma troca riquíssima, tá? O pessoal pergunta, o Caio mesmo, nossa, ele está sempre à disposição, respondendo as perguntas de todas as pessoas lá, naquilo que cabe a ele. Então é um grupo que vale a pena você estar lá. Então, você aí que me segue, você que já está no meu Instagram, eu acho que vale muito a pena seguir o Caio Cobra. Eu sigo, eu faço publicações e respondo também algumas perguntas por lá. Mas hoje a gente tem Uhum. o quê? Hoje a gente tem o Pergunta que Nós Responde, né? Você me botou numa calça justa danada aí. Isso Aliás, é muito bacana. A gente já fez uma dessa, outra antes. E, gente, o que é, tem de pergunta maravilhosa para vocês é é, impressionante. O Caio, eu vou botar o Caio para trabalhar um monte aqui, vocês não estão o duro é entendendo. responder isso tudo, né? Tá, isso que é o problema. Ó, Sim, a a gente primeira aqui. pergunta, se você quiser, logo no começo, era legal a gente pegar uma que já tem, inclusive, lá no grupo, que é o que é psicossomática, tá? Eu gosto sempre de explicar direitinho. Primeira pergunta, quem fez foi a nossa É, querida Elisa Amador, essa pergunta. A pergunta básica: o que é psicossomática, Caio? Explica para o isso. pessoal. Psicossomática, então, é um termo, né? Que vem do grego, tá? Onde psico quer dizer psique ou alma, na época, né? E somática quer dizer corpo. Soma é igual a corpo, tá? De novo, eu gosto sempre de falar isso. Pelo amor de Deus, não confundam com soma da matemática, tá? Não é que eu somo raivas durante a vida e eu tenho doenças. Eu somo os meus medos e tenho doença. Não tem nada a ver com isso, tá? Embora muita Sim. gente pense, eu estou somatizando minhas mágoas, então por isso eu estou doente. Ou seja, vou somando. Não. Soma é corpo, tá? Psico é psique, é mente, estrutura mental, psíquica e emocional. Então, quando eu falo psicossomática, eu estou falando da inter-relação entre essas duas partes nossas, que na verdade compõem um todo. Certo? Então, quando eu quero falar que Perfeito. algo no meu psíquico está influenciando no meu físico, está interferindo
no funcionamento normal do meu físico e está criando algum tipo de sintoma, então eu estou falando de algo psicossomático. Beleza? Ótimo, perfeito. Essa explicação inicial ela é perfeita para que as pessoas possam se situar aonde elas estão. E hoje a gente vai falar para você sobre o seu corpo. É o seu corpo, os sinais que seu corpo dá, toda a conversa que o seu corpo tem com você, e muitas vezes você não consegue decifrar essa conversa. Então, muitas vezes a pessoa fala, nossa, eu tenho uma dor nas costas que não passa, ou toda vez que eu fico nervoso, me falta salivação, ou, nossa, meus joelhos, eu não consigo estabilidade. O que isso quer dizer? Então, todas essas perguntas que você, porventura, tem aí sobre situações de vida que você vive, ou de algum familiar seu, traga para a gente que a gente vai fazer um trabalho aí de buscar responder todas elas. Mas antes da gente começar as próximas respostas, eu vou dizer para vocês, aqui no seu Instagram tem um aviãozinho, tá logo aqui embaixo, tá? Vocês estão vendo o Caio Cobra, no quadrinho do Caio Cobra tem um aviãozinho, aperta nesse aviãozinho agora, junto comigo, todo mundo, e aí vai aparecer um monte de gente. E você vai clicar em enviar para todos eles, porque a gente vai mudar a vida dessas pessoas hoje. Nem veja para quem que você está mandando. Sabe por quê? Porque se está chegando lá, é porque deveria. Então, manda para todo esse pessoal aí que hoje a gente vai fazer a maior live desse Instagram e você faz parte dessa live. É isso aí. Feito. Aqui eu mandei para todo mundo. E vamos lá. Ó, a primeira pergunta que a gente tem é da Lucélia Gomes, tá? E ela colocou, não sei se é assunto da psicossomática, mas gostaria de saber a respeito da síndrome do intestino irritável. Caio, o que você tem para falar para a gente sobre a síndrome do intestino irritável? Tá. Síndrome do intestino irritável. Quando nós falamos dessa síndrome, nós estamos falando dos dois intestinos, tá? Tanto o intestino delgado quanto o intestino grosso. Essa síndrome afeta os dois intestinos. E para a gente entender um pouco, eu acho legal entender o sistema digestório. Eu vou tentar ser bem resumido, tá? Direto ao Sistema digestório. Para resumir bastante, ele fala do funcionamento nosso, tá? Da formação de memórias, tá? De como as memórias são formadas na nossa mente, vamos dizer assim. E tudo que atrapalha essa formação de memórias vai acabar ocasionando um sintoma no intestino, em um dos intestinos, ou no estômago, ou na garganta, ou seja, tudo que eu vivencio deve se transformar uma hora, tá? Eu estou falando assim lá embaixo e lá embaixo, né? Num produto final, numa memória. Essa memória vem carregada, às vezes, de um sentimento, vem carregada de uma emoção, certo? Não é só o fato em si, mas ela vem também carregada de uma interpretação e assim por diante. Quando eu interfiro nesse processo, tá? Que seria um processo, digamos, que deveria fluir tranquilamente, ou seja, quando eu começo a trabalhar demais em certo e errado, bem ou mal, quando eu começo a querer determinar, certo, o significado de certas coisas que vêm de fora, interferindo num processo que deveria ser natural, tá? Eu começo a interferir no meu processo digestório e nos dois intestinos, nesse caso. Então, essa parte da síndrome do intestino irritável está justamente na parte final disso. Eu já aceitei, tá, que é boca, tá? Já aceitei o que eu vivenciei, já interpretei aquilo que eu vivenciei. Agora eu estou tentando administrar isso, junto com o meu mundo material, que é o estômago, e vou passar para o final, que é para a formação dessa memória. Nessa hora, eu não deixo isso acontecer de maneira natural. Eu quero interferir nesse processo. Então eu julgo mesmo o que aconteceu, o que eu acho certo, o que eu acho errado, o que eu acho bom, o que eu acho mal. Quando eu começo a fazer isso em demasia, que a gente faz isso meio que naturalmente, né? Mas quando eu faço isso demais, certo? Eu acabo interferindo no processo digestório. Então eu acabo não deixando o meu intestino separar as coisas, eu acabo segurando as coisas, não deixando que elas vão embora, por exemplo. Guardo, por exemplo, uma mágoa, guardo um rancor, guardo uma memória ruim, certo? Dentro de mim. Então, nesse momento, quando eu estou interferindo nesse processo de elaboração, né, da psicológica, também estou interferindo no processo digestório. Porque, lembrando, nós somos uma coisa só, tá? Ficou claro? Para gente, perfeito, Caio. Para a gente, na constelação familiar sistêmica, na visão sistêmica, quando a pessoa ela começa a
a ficar imersa em memórias, em dificuldades realmente do passado, coisas que precisam ser trabalhadas, ela não trabalha, ela acaba passando por esse tipo de situação também. A gente vê muito também, não só numa questão crônica, mas, por exemplo, uma criança, quando ela entra num medo extremo, quando ela entra num trauma, alguma coisa, o que geralmente acontece? Ela o quê? Ela evacua. Ela acaba o quê? Ela acaba se mijando, ela acaba fazendo cocô, por quê? Porque isso é um mecanismo natural que vem com a criança também interna, que gera o quê? Que gera um trabalho do medo. Ela passou por um grande medo, ela passou por um grande apuro, passou por uma sensação que ela sentiu esse perigo e muitas vezes ela entra nesse processo. E a incapacidade, a impossibilidade de colocar essas coisas para fora acaba gerando muitas vezes um movimento crônico de irritabilidade. O que você acha, Caio? Faz sentido? Total. Então, isso aí, Lucélia, espero que tenha respondido. A gente tem outra aqui, tá? Lurdinha, a Lurdinha que perguntou, às vezes minha língua treme, e quanto mais fico preocupada com isso, ela treme cada vez mais. O que quer dizer isso, Caio? Tanto quanto estou preocupada, não consigo. Tanto quando estou preocupada, não consigo dormir, chego até ficar acordada a noite inteira, virando de um lado para o outro. É o famoso frito daqui, frito de lá. O que você tem a dizer sobre essa língua que treme? A língua ela é onde fica o nosso paladar, certo? Uhum. Mas também é uma ferramenta gigantesca para expressão, para falar, tá? Então é onde eu sinto as coisas, né? O paladar, vamos dizer assim, e também sinto numa conversa, por exemplo, aquilo que eu estou escutando, aquilo que está vindo para mim, certo? O que está sendo dito para mim, por incrível que pareça, eu sinto meio que pelo paladar. Tanto que a gente não fala às vezes que uma conversa é gostosa ou uma Aham, conversa é ruim, é mais ou menos sim. por aí, tá? A gente sente meio como que um paladar, tá? Se eu tô com a língua tremendo, é sinal de que o que tá vindo de fora, para mim, não tá sendo um gosto muito bom, não. E por outro lado, ao mesmo tempo, eu tô querendo responder a isso que eu não tô gostando, tá? Mas eu me impeço de responder por algum motivo. Ou porque é um amigo meu, ou porque é minha mãe, ou porque é meu pai, ou porque é alguém que eu gosto e eu não quero ser rude e tal, e a minha intenção é ser rude, né, na cabeça. E quando eu entro em conflito com esses pensamentos, tá? E eu tenho a vontade de falar, mas não falo, eu causo uma tensão aqui na boca, certo? Sim. Uma tensão nessa Tem região. muito a ver com maxilar, não. Sim. Maxilar, exato. Então, língua, maxilar, pode acontecer isso. Então, se eu estou muito nervoso e estou querendo muito falar, mas eu me impeço de falar, eu crio uma tensão na língua. A língua não sabe o que faz, ela não sabe se movimenta ou se ela fica parada. Digamos assim, eu mando um comando dúbio. E nessa hora A pode dar gente, um tremelique na língua. a gente vê muito esse movimento de ir e de ficar também na constelação, quando a gente fala em bulimia. É, muitas vezes uma pessoa bulímica, ela bota para fora a comida e botando para fora a comida, ela fala, eu quero seguir alguém na morte. E na hora que ela volta a comer, ela fala, não, eu quero ficar. Então ela fica entre o ir e o vir, ir e o vir. Então essas manifestações, elas acabam Uhum. acontecendo quando uma pessoa fica onde eu tenho uma vontade de fazer algo, mas eu não coloco para fora. A gente tem que fazer uma Boa. live por semana, cara. Pô, só aprendo aqui. Coisa boa. Vamos lá. Outra coisa, outra pergunta maravilhosa aqui, ó. A Andressa Oliveira. Sinto desconfortos constantes na cabeça. Dias com dores, coceiras, formigamento, dormência, tensão. Começou depois de uma crise de ansiedade. Já fiz diversos tipos de exames que deram normais e também tomei remédios para a dor, que não adiantou muita coisa. Uma pergunta ótima. Daí vem a Jaque Pires e falou, Andressa, assim como você, eu também. O que vem a ser isso, tá? Esse desconforto constante na cabeça, dias de dores, coceiras, formigamento, dormência e tensão, como essa pessoa disse, que veio depois desse processo de ansiedade, essa crise de ansiedade. Caiu? Tá, aí nós estamos falando de várias coisas que aconteceram aí com ela, mas nessa crise de Sim. ansiedade, provavelmente ela tentou usar muito o racional para poder entender o que estava acontecendo, só o racional, sem pensar na parte, digamos, emocional. Tá? Então, Ótimo. usando só o racional, só tentando entender a situação. E a gente entra mais ou menos naquilo da síndrome do intestino irritável. Meio o que é certo, o que é errado, se isso é bom para mim, se isso é mal para mim, tá? Se eu pensar só nesses termos, sem parar para pensar ou para perceber o que eu estou sentindo em relação àquilo que está acontecendo à minha volta,
tá? Só tentar interpretar no racional, só com teorias, só com ciência e tal, etc., eu vou sobrecarregar meu cérebro, vou sobrecarregar minha cabeça. Então, nessa hora, vai atrapalhar tudo. Sistema circulatório da cabeça, sistema linfático aqui próximo da cabeça, um monte de coisa vai atrapalhar. E eu vou ter vários sintomas como esse aí que ela tá tendo. Fora isso, tem também o que eu sempre chamo, eu sempre explico muito sobre dor de cabeça, né? São aquelas pessoas que têm mesmo um mapa mental muito fixo. As coisas têm que acontecer exatamente como eles pensam que tem que acontecer. E tudo bem se pensar assim. Se não deu certo, então vamos partir para outra, né? Não. Pessoas que têm esse tipo de problema, dor de cabeça, sintoma, ele acha que tem que ser daquele jeito, que não deveria ter dado errado, e ainda fica tentando entender por que deu errado. Entende? Sim. Então, quer dizer, ao invés de falar, não, beleza, deu errado. Pra frente, seguir. Isso aí. Bola para frente, ele não segue, ele continua e fica pensando, não, mas e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? Não, mas e se o outro lá também tivesse feito e tal? Uma coisa que, para nós, né, pelo menos para mim, você vai perder muito tempo e tal, né, muito desgaste e tal, porque não adianta, já passou, o que já passou, já passou. E você não muda o passado. Para essa pessoa, tem um significado ficar tentando interpretar isso. Então, ela sobrecarrega de novo o cérebro, certo? E que acaba inflamando, acaba criando dor. Aí, tudo isso que ela falou aí, todos esses sintomazinhos que ela sentiu, formigamento, até uma série de sensações na cabeça vai dar isso mesmo, porque está tudo sobrecarregado lá. A gente muitas vezes vê questões, quando a gente fala do corpo, né, na constelação familiar sistêmica, muitas vezes a gente vê que questões relacionadas a essa parte da cabeça aqui, ela tem a ver também com a função pai, a função o que racional. Então, essa pessoa muitas vezes precisa ter um olhar para o próprio pai. O que aconteceu nessa história, muitas vezes, o que está por trás disso, né? Então, a gente acaba, através dos sintomas, chegando à origem daquilo que causou. Eu e o Caio, a gente tem uma visão assim, de duas escolas distintas, mas elas conversam demais. Por quê? Porque elas conversam através do corpo. Elas conversam através das sensações que a pessoa tem. E aí, Caio, a gente tem uma outra pergunta aqui, agora aqui já no pessoal aqui da nossa live, tá? Olá, hoje em dia o sobrepeso é um assunto muito discutido nos artigos de psicossomática. Qual análise podemos fazer disso nas duas abordagens? Quem perguntou isso foi a Andresa Camilo, a psicóloga. Sobre o sobrepeso, o que você tem aí na sua visão? Depois eu falo na minha. Vai você agora, primeiro, depois eu. Quando a gente fala de sobrepeso, muitas vezes a gente fala do quê? A gente fala do excesso, tá? Então, na visão da constelação familiar sistêmica, quando uma pessoa está em sobrepeso, significa que ela está tentando fazer uma compensação. Eu digo muito para os meus alunos de formação de constelação familiar sistêmica, ou eventualmente em um outro workshop que eu faço, ao vivo, tá? Para as pessoas que vão vir constelar comigo, eu falo, nós temos uma caixinha aqui dentro, que é a caixinha do quê? Do amor, mamãe e papai. Então, a gente tem essa caixinha. Essa caixinha a gente só consegue preencher com o amor de mamãe e de papai. Independente da idade que a gente esteja, independente se nossos mamãe e papai estão por aqui nesse mundo ou já partiram, tá? E o que acontece? Muitas vezes a gente segue na vida com essa caixinha vazia ou com espaços a serem preenchidos. E o que acontece? A gente tem o nosso corpo. No nosso corpo, a gente tem uma coisa fácil para a gente fazer, que eu posso fazer a qualquer instante. Comer comida. E o que a comida geralmente gera de sensação? Gera uma sensação de saciedade, muitas vezes uma sensação de preenchimento. Então, eu sinto que eu preciso preencher algo que falta em mim, mas a única coisa que eu tenho acesso mais fácil não é a minha mãe e o meu pai aqui. Por quê? Porque eu ainda não me entreguei a aceitá-los do jeito que eles são e nem a aceitar que tudo que eles me deram era aquilo que eles tinham para dar e era tudo que eu precisava para seguir em frente. Então eu vou tentando encher o quê? O meu estômago. E isso vai gerando um sobrepeso. Então, na constelação familiar sistêmica, a gente vê questões de compulsão, tá? Não só compulsão alimentar, quanto compulsão por compras, quanto compulsão diversos tipos de compulsão, a busca por sentir o que é um preenchimento. Eu posso falar para vocês que eu já passei por um processo de compulsão de compras em 2000, quando eu fui fazer uma viagem internacional, eu fui para fazer um intercâmbio, eu ia com alguns amigos, e no fim das contas, o que aconteceu, meus amigos não foram no mesmo lugar que eu. E eu me senti tão sozinho, mas tão sozinho, naquele lugar onde eu fui para passar Natal, Ano Novo, ia ficar uns 3 meses lá, que eu nem consegui ficar. Mas o tempo que eu fiquei, o dinheiro que eu ganhei,
A satisfação que eu tinha com aquilo ali era o quê? Era ir para o shopping e gastar todo aquele dinheiro me enchendo de coisas externas para tentar sentir um preenchimento. Então a gente vê que esse movimento de compulsão é porque algo precisa ser preenchido. E o que está fácil, no meu caso ali, era o quê? A compra de bens. No caso de outras pessoas, o que fica fácil é a geladeira, a comida, o iFood e os outros aplicativos aí de comida. E para você, Caio, faz sentido? Como ficou para você isso? A compulsão perfeita, eu nem vou acrescentar nada. O sobrepeso existe, às vezes, sem essa compulsão. Existem as pessoas, Tá. por exemplo, que comem normalmente, né, vamos dizer assim, e engordam da mesma maneira que uma pessoa que come, às vezes, muito. Tá? Então, ela acaba engordando, mesmo comendo até de uma maneira saudável. Tá? E até fazendo exercício e tal. Ou ela engorda ou ela não consegue emagrecer. E eu falo o seguinte, gordura é uma reserva de energia, tá, no corpo. Gordura é uma reserva de energia. A pergunta em terapia é essa: por que você está guardando energia? Você está com medo de perder? Você está com medo de não ter? Você está com medo de se enganar? Qual é o medo que você está sentindo? Certo? Por que você está precisando guardar energia para amanhã? Guardar energia para o futuro? Tá? Tem um monte de situações onde a pessoa pode sentir um medo nesse sentido, tá? E está guardando energia para isso. Ela fala, não, Caio, mas independente disso, eu quero muito emagrecer e tal. Mas o teu inconsciente não deixa, porque ele precisa guardar energia por algum motivo. Tá? E normalmente isso é bem consciente, tá? Bem consciente. E tem uma última coisa sobre... Hã? E dá para resolver terapia, isso, terapia resolve. Opa. E tem só uma última coisa, que muita gente fala, no meu meio da psicossomática, tem muita gente que usa aquela característica da proteção, né? A pessoa come, às vezes, para se sentir protegida, que é como se fosse uma armadura e tal. Existe essa definição, tá? Existe até esse fenômeno, esse conflito. Porém, também existe, esse é mais comum, acho que todo mundo já ouviu falar, existe um outro, tá? É assim, eu vou me enfeiar. Eu não quero ficar bonita, tá? Ou eu não quero ficar bonito. Por quê? Por N motivos. Tá? Ou porque muitas vezes porque a pessoa sofreu um abuso na infância, muitas vezes porque ela teve um divórcio muito pesado, um divórcio muito difícil, e ela não quer ficar bonita mais para nenhum homem, tá? Não quer mais ficar atraente para ninguém, tem algum problema nessa região, nessa parte sexual, tá? Então ela não quer mais ficar bonita para ninguém, ela não quer mais ser atraente para ninguém. Então ela realmente deixa acumular mesmo que ela quer, vamos dizer, se enfeiar. É um fator mais social, tá? Mas também entra nessa parte de sobrepeso. Aí a pessoa acaba inconscientemente engordando por esses motivos. Eu tenho uma pessoa que ela passou por um processo como esse no casamento. Ela se separou e ela ficou muito forte aquela promessa, não, é para sempre. É para sempre, é na vida, na doença, na tristeza, é para sempre. O que aconteceu? Ela entrou nesse processo exatamente inconsciente de Perfeito. engordar para não romper com essa promessa feita de coração. Muito interessante, muito bom. É isso aí. Vamos lá. Aqui tem uma outra pergunta da Márcia Souza. A Márcia Souza, ela está fazendo curso de constelação comigo e com certeza ela mandou essa pergunta aqui para ajudar, hein? Vou lá. E eu vou mandar para você, porque eu respondo para ela lá, hein? Tenho dermatite atópica desde bebê. Já tentei de tudo, mas agora estou focando na cura emocional. Faz sentido para você, Caio, focar na cura emocional, essa dermatite atópica que vem desde bebê? O que é dermatite atópica para você, Caio? Toda a parte de pele, alergia, dermatite, certo? Reação exagerada da pele, é reação exagerada a alguma ameaça. Ok? Então, se é uma dermatite atópica, normalmente é dermatite por contato, o contato me ameaça de alguma forma, o contato físico mesmo. Tá? O contato, aliás, não só físico, o contato pessoal, a intimidade, digamos assim, tá? Me ameaça. Me ameaça o quê? Me ameaça a minha intimidade. Porque eu devo ter algum problema emocional, algum trauma, alguma coisa desse sentido, e eu não quero passar por sofrimento novamente. Então, toda forma de contato mais íntimo, que me transmite de alguma coisa, um contato mais íntimo, a minha pele vai reagir de uma maneira vai ser bem mais reativa, mais agressiva, digamos assim, para me falar, toma cuidado, ó, isso aí ó, pode te machucar, entendeu? Ó, lembra daquilo que você passou lá atrás, tá? Falando na linguagem do corpo, seria mais ou menos isso.
Isso aí. Marcia, a gente vai para o campo para ver essa dermatite atópica. Aí eu vou deixar você encontrar a sua solução. Embora tudo que o Caio falou aqui, assim, tem muito a ver com aquilo que a gente vai ver nessa sua constelação aí. Vamos lá, tem mais perguntas aqui. Tem uma pergunta aqui que é específica para você. Ginecomastia. O que você me fala da ginecomastia? Essa pergunta é da Patrícia Zafransky. Eu só vou responder porque eu fui ver o que era, porque eu não lembrava. Você que falou que vai responder essa pergunta, eu só estou jogando aí para você. É que essa, como estava lá, ginecomastia é quando a mama, tá, do homem, certo? Aumenta, ou tem mais tecido mamário, ele cria mais tecido mamário. Aqui, os homens que normalmente têm uma mama maior, certo? Do que o que seria normal, vai. Então ele tem uma mama que se destaca um pouco mais, tá? Mama, tanto para a mulher quanto para o homem, vai falar para a gente da nossa capacidade de doação, a nossa vontade, nosso desejo de cuidar de um outro, amamentar um outro. Seria o mesmo significado. Tanto no homem quanto na mulher, tá? A mulher muito mais, certo? Até porque ela tem a própria mama, e tem o leite e tudo mais, e realmente é ela que vai cuidar de um bebê, de uma criança, que é a genitora aí. Mas o homem da mesma maneira, tá? Embora a gente seja muito mais educado, né, até hoje, como provedor da família e não ajudante dos outros, né? Não ajudar os outros, tá? Mas mais da família especificamente. Mas quando a pessoa tem muito desejo, tá, de se doar, né, para alguma coisa, voluntariado, para uma profissão como a nossa, por exemplo, que é para ajudar o outro, que deseja muito ajudar o outro, e não consegue fazer isso, tá? E não consegue fazer isso, ela tem algum conflito nisso, seja familiar, seja por causa de alguma outra crença limitante, alguma coisa assim, ela pode ter um aumento mamário, tá? Um aumento aqui na mama, certo? Ter uma mama um pouco mais aflorada, digamos assim. Na verdade, ele está dizendo justamente isso. Está falando, olha, eu quero me doar e tal, mas eu estou impedido de fazer isso. Mas eu quero que todo mundo saiba que eu estou aqui para, vamos dizer, para ajudar. Tá? É mais ou menos isso. Muito bom, muito bom. Eu vou dizer para você que não tenho nada mais para complementar nesse momento sobre isso. Tem mais aqui, ó. A Michelle colocou. Márcia, a minha filha tinha dermatite atópica até o momento que constelei esse sintoma com o meu querido professor Milton. E aí foi embora. Foi uma cura linda através do quê? Através desse processo que a gente fez de constelação. Isso foi feito ano passado. Então, tem resolução. E aí vem aqui, ó, outra pergunta para você, Caio. A Moncas ZFP. Oi? Quando a pálpebra fica tremendo, seria o mesmo motivo da língua? Aquela pálpebra que a pessoa começa a dar aquele tique, né? Sempre que alguém fica muito nervoso, tá? E aí eu tô falando de nervoso em relação à raiva. Tá com raiva de alguma coisa. Então eu tô nervoso e tô com raiva. Meu corpo se enche de adrenalina, neuroadrenalina, adrenalina e outras coisas, certo? A adrenalina mexe muito com o músculo, certo? Ela faz os músculos vibrarem, toda a parte muscular e tal vibrar. Que é para quê? Para criar energia para poder ir lá e agredir quem eu tô querendo agredir ou fazer o que eu tô querendo fazer. A raiva vem para isso, para eu reagir a uma ameaça. Então, a pálpebra é um músculozinho muito fininho, muito fraquinho, certo? Muito sensível. Então, quando chega a adrenalina ali nos olhos, vai piscar mesmo. Não tem jeito. Então, esses são processos que uma pessoa acaba desenvolvendo quando ela não coloca as emoções para fora. Muitas vezes ela não faz ideia de quais emoções ela precisa colocar para fora. Aí, para isso que serve o quê? Servem os auxiliares terapêuticos, tá? Então, você vai encontrar terapeutas que vão poder te auxiliar nesse processo para você entrar em contato com essas emoções, ou poder o quê? Ou poder dar os passos para que você coloque essas coisas para fora, ou compreenda aquilo que você precisa para liberar esse movimento de tensão que existe no seu corpo e no seu sistema. Assim, o que eu diria para você, não carrega isso por mais tempo, não, se isso está te incomodando, porque é um chamado para olhar para algo. É um chamado, nada acontece por acaso. Nada, nada, nada. Vamos lá, aqui e tem essa mais raiva tem que botar para fora. Tem que botar para fora. Ó, e eu vou dizer uma coisa, a raiva, muitas vezes, eu conheço algumas pessoas, principalmente pessoas arianas, que tem aquela raiva e elas botam o que é raiva a serviço. Então a pessoa fica com raiva, ela vai fazer o quê? Ela vai trabalhar o dia inteiro. Ela está com raiva, ela vai lá e, poxa, ela lava uma pia inteira suja. Por quê? Porque a raiva ela também é uma energia, tá? Ela causa muito mais dificuldade quando essa raiva fica presa aí dentro. Quando ela fica presa, ela procura lugares
para se dissipar ou para se alojar. Então, aí começa o quê? Começam a vir informações através do seu corpo. Então, tudo isso não precisa ficar no seu corpo mais. Bota para fora isso, ou se não conseguir fazer por você sozinho, encontra um profissional que vai poder. Ó, o Caio é fantástico aí para ajudar. Eu, assim, Só indico para de deixar coração. claro, não é para sair batendo em todo mundo, tá? Não dá, mas Não, é só para deixar claro, não é para sair batendo em todo mundo, não, tá? Botar a raiva para fora tem várias maneiras. Em terapia, sim, você vai encontrar maneiras mais saudáveis de botar essa raiva para fora. É que senão daqui a pouco fala, bota para fora, vai ter 4, 5 que vai sair na rua batendo em todo mundo. ó, a gente fala sempre para agir com amor, ó. Isso. A todo instante, ó, porque existe uma forma boa de trabalhar isso, e a gente faz o quê? A gente faz o trabalho feito no amor. Caio, eu tenho uma outra pergunta aqui, que é o seguinte, a Manda. pessoa colocou para mim, ó, e quando uma pessoa não consegue engordar? Essa eu posso responder, tá? Posso começar respondendo, se me permite? Pode bala. Tá, então é o seguinte, uma pessoa, quando ela não consegue engordar, e eu considerei um caso desse no fim do ano passado, a pessoa tinha um processo de querer partir. Ela estava com uma vontade de partir desse mundo e seguir alguém, tá? Então ela tinha um processo, ela tinha uma enorme dificuldade de engordar. E ela comia, comia, comia e não tinha jeito dela manter o quê? Dela manter o peso, dela ganhar massa corporal. Então, e a massa corporal, como o Caio já disse, né? Nosso corpo ele vai armazenando energia para que a gente possa viver. E quanto menos energia a gente tem, mais próximo do fim a gente chega. E o que aconteceu? Depois dessa constelação que a gente fez, a gente teve um olhar para aquilo, para esse impedimento, e as emoções que faziam com que ela não conseguisse engordar foram trabalhadas nessa constelação. E ela virou para mim depois, ela falou, Milton, eu ganhei 6,2 kg nos últimos 40 dias. De um processo de não conseguir ganhar peso, depois de ter constelado, ela falou, nossa, assim, não tenho mais aquela dificuldade que eu tinha, e eu vou dizer uma coisa para você, eu olhei para ela e esses 6 quilos, ela tinha acho que ela estava com 37 quilos, alguma coisa, só para você ter ideia, uma pessoa com mais de 1,70 m de altura com 37 quilos, é uma coisa extremamente, assim, a ser vista. Então, ela estava super feliz que ela começou a ganhar peso, ela falou, às vezes eu reduzi um pouquinho, mas já estou bem mais estabilizada nesse novo peso. Então, muito bacana saber disso, saibam disso. Se você está com um processo desse, existe uma solução. E você, Caio, o que você diz das pessoas que não conseguem aí gerar esse processo de ganhar peso e ficam muito magras? Eu falo que eu faço das minhas as suas palavras. Então, tá bom. Podemos ir para a próxima? Temos mais aqui, Pode, viu? pode. Vamos lá, então. O hipotireoidismo e a relação com a psicossomática. O que a psicossomática fala do hipotireoidismo? Meu querido Caio, manda! Bora. A tireoide significa escudo, em grego. Tá? Eu estou falando isso por quê? Porque ela é uma glândula que trabalha justamente, faz parte do nosso processo mental defensivo. Ok? As maneiras pela qual eu me defendo perante o mundo, perante o que acontece, etc. Se eu estou com hipo, se eu estou com hiper, eu vou estar falando de que eu posso me sentir submissa, tá? Ou humilhada. Complicou? Não, daqui não. Não? Beleza. Beleza. Para mim tá ótimo. Uma vai causar hipo, outra vai causar hiper, certo? Funcionamento na tireoide. Ou eu vou levantar meu escudo perante a vida e vou me defender de tudo, agora vão se localizar aí. E quem se identificar, me fala. Ou eu vou me defender de tudo e de todos o tempo inteiro, tá? Ou eu vou baixar meu escudo e vou aceitar tudo que acontecer na minha vida. E vou me submeter a tudo que está acontecendo. Essas duas posições, tá? Perante a vida, perante os outros, perante o mundo, o escudo baixado, o escudo levantado. Se eu estou me defendendo de tudo, eu vou ter uma característica na tireoide. E se eu estou me submetendo a tudo e a todos, eu vou ter uma outra característica na tireoide. Sim, aí cada uma tem uma série de sintomas associados, né? E aí acho que quem tem já sabe mais ou menos como é que significa. Perfeitíssimo. Caio, a gente tem uma outra pergunta aqui, ó. Vamos voltar aqui para o Insta, tá? Essa pergunta da Priverona. Se conhecemos um casal
conhecemos um casal do qual a filha de 3 anos tem dermatite atópica muito forte. Quem deve constelar os pais? Priscila, É tua. essa aqui é o mato no peito. Quando a gente tem uma criança para constelar, uma criança com alguma dificuldade, até os 18 anos de idade, a gente tem por costume poder fazer através dos pais. Por quê? Porque ainda essas crianças esses filhos estão sob a guarda dos pais. E quando um filho está sob a guarda dos pais, existe essa possibilidade. Aí vem um e pergunta, mas e quando o filho está sob a guarda dos pais com 40 anos? Aí a gente tem que constelar esse pai, essa mãe, com certeza, para ver se ele bota esse filho para o mundo. Porque tem muitos pais hoje que estão segurando os seus filhos, não estão dando oportunidade deles passarem pelas experiências que eles precisam. Então é aquela mamãe galinha, né, que coloca todos os pintinhos embaixo da asinha lá e impede eles de crescer. Mas, sim, a gente constela bastante crianças através dos seus pais, tá? A gente não necessita da presença da criança. Às vezes, se essa criança, não de 3 anos, mas, por exemplo, eu constelei uma diretamente, ela tinha 13 ou 14 anos. Ela tinha completo o quê? Ela tinha completa ciência do que ela estava passando ali, inclusive a mãe veio e os relatos são maravilhosos daquilo que ela obteve. Ela estava conectada com algumas dificuldades emocionais e ela mesma passou por todo o processo porque ela tinha o quê? Porque ela tinha maturidade suficiente já nessa idade para fazer um processo tão profundo e receber aquilo que precisava, tá? Feito? Vamos para o próximo? Essa era a tua. Eu queria responder uma que eu vi aqui passar, que é uma coisa que eu já queria ter respondido até na outra. Fala sobre câncer. E a pessoa perguntou de câncer na tireoide. Essa mesmo. Eu ia poder essa mesmo agora. Câncer na tireoide com metástase, coluna cervical, lombar e bacia. Perfeito. Aqui no Instagram também apareceu e câncer na tireoide, porque a gente falou de tireoide, né? Sim. Então é até legal falar disso, porque câncer eu acho uma coisa muito legal de explicar. Eu gosto de explicar como é que funciona o processo cancerígeno no corpo. Mas, e na verdade ele é simples, quer dizer, para nós, né, que estudamos isso, ele é simples. Eu tive um trauma no passado, tá? Eu tive algum acontecimento muito traumático no meu passado, que eu, de alguma forma, reprimi ou recalquei. Esse sentimento, esse fato, esse trauma que eu tive, ok? E ele ficou guardadinho lá, na minha estrutura psíquica, emocional, tudo bonitinho. E eu não dei mais atenção para ele. Aconteceram durante minha vida situações similares, tá? Similares a esse trauma. Que foram lá e cutucaram ele, tentando acordar o bicho. Tá? Ó, tá acontecendo a mesma coisa e eu não liguei para isso, tá? Ó, tá acontecendo a mesma coisa e eu não liguei para isso. Só que cada vez que bateu lá, o bichinho cresceu. Esse trauma cresceu. Mentalmente e fisicamente. São as famosas células que se rebelam, né? E começam a crescer sem controle algum dentro do corpo, tá? Na tireoide, é bem legal de explicar isso, porque assim, eu tive então trauma de submissão, por exemplo, ou de humilhação, eu fui extremamente humilhada, ou eu fui extremamente submissa, tá? Numa situação lá atrás, e recalquei isso, reprimi isso, me deixei guardado. Só que é óbvio, eu vou viver um monte de outras situações onde eu vou me sentir submissa, onde eu vou me sentir humilhado. E isso meio que, agora, não usando somatização, tá? Mas foi alimentando esse sentimento que estava guardado e eu não queria mexer. Só que esse alimento, ele vai de qualquer jeito, porque eu estou vivendo situações assim e vai alimentando aquele bicho lá. Tá? Não é somatizando, é alimentando. Até que um dia, aquilo ali se torna tão sério, se torna tão grave, tá? Que ele começa a crescer mesmo, descontroladamente. Então, na tireoide, um trauma muito grande de submissão, um trauma muito grande de humilhação. Ela falou, daí foi para outros lugares, certo? No corpo, sim, que é da metástase. E normalmente vai afetar locais no corpo que tenham a ver com esse trauma, tá? Aí no caso dela, seria um caso muito legal de ir numa terapia, esmiuçar isso com calma, e ver o que aconteceu, qual era esse trauma, descobrir e tal, ir atrás, por aí. Tá? Eu conheço uma pessoa exatamente com um caso como esse. Ela passou por os pais se separaram e depois ela acabou o quê? Ela acabou não aceitando que o pai ele acabou se casando com um outro homem. Ela acabou desenvolvendo o hipotiroidismo. Ela acabou indo para esse, teve até que tirar. Ela acabou desenvolvendo, acho que ela teve que fazer operação e tudo para isso. Não tinha como, exatamente por aquela falta de trabalhar
essa questão de aceitar aquilo que é e poder seguir em frente. Foi bem interessante. Muito bom, cara. Perfeito. 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 A Cíntia colocou uma questão aqui, ó. Após o falecimento da minha família, pai, mãe, irmã e sobrinha, desenvolvi hipertensão, diabetes e endometriose. Nos últimos 3 anos, fui submetido a 3 cirurgias relacionadas à endometriose. O que você tem para dizer sobre isso, Caio? Grande trauma. Endometriose? Não tem nem o que falar. Então, ela acabou desenvolvendo várias coisas. Posso falar de um apanhado mais geral da constelação? Mande bala. Então, aqui são vários sintomas, tá? Para onde a gente olharia? A gente olharia exatamente para a questão daqueles que não deveriam ir, terem ido. Então, uma pessoa, quando ela sente que esses familiares não deveriam ir, muitas vezes ela se coloca numa situação, ela coloca-se numa situação de querer acompanhá-los. Então, as doenças, muitas vezes doenças assim que levam realmente à morte, elas são desenvolvidas. Então, isso é algo que na constelação muitas vezes a gente consegue fazer num trabalho bem, assim, bem objetivo, bem focado, olhar para aquilo que causou tudo isso. Ou seja, a gente começa a olhar numa constelação para cliente, para o pai, para a mãe, para a irmã, para a sobrinha e para todos aqueles, né? A gente dá um bom lugar para eles na nossa vida. E depois de dar um bom lugar para eles na nossa vida, a gente acaba olhando, assim, com muito carinho e respeito, a gente começa o quê? A gente começa a dizer para eles que nós vamos honrá-los em vida, através dos nossos passos. Então, a gente começa a gerar um compromisso de vida, onde a gente sente no coração não mais a perda, mas sim a força de seguir em frente e fazer algo muito bom para a nossa vida, para eles. Então, isso é uma visão bem mais ampla de processos que eu já trabalhei nesse sentido, tá? Porque é muito grande aqui, porque aqui já chega o quê? Hipertensão, diabetes, endometriose, então são várias coisas juntas que vêm. Nossa, eu vou dizer, mas você está realmente uma guerreira, você está aqui porque você tem que estar aqui mesmo. Então, olhe para isso quanto antes. Cintia, olha para isso para poder seguir aqui com a força que você tem desse seu sistema inteiro. É bom. Preciso. Né? Antes que se torne coisa pior, por exemplo, um câncer. Sim, sim. Esse é um caminho, tá? Olha para isso antes que isso se agrave e realmente você tenha que partir. Faça isso quanto antes. Eu acho muito interessante. Digo para olhar mesmo para isso com quem você sentir no coração que é. É isso aí. Para mim, assim, eu quero ver que a pessoa se encontre e siga bem. Então, o caminho que ela vai encontrar, eu tenho certeza que é o melhor caminho para ela. Sim. O que eu ia só acrescentar, não, ia falar para você que é muito interessante, que a visão sistêmica ela é bem parecida com a visão que eu conheço, a visão que eu tenho da psicossomática. Porque, na verdade, quando eu falo de uma endometriose, hipertensão e diabetes, eu estou falando de uma pessoa que tem muita dificuldade em aceitação. Tá? Por isso mesmo, você vê, que nem falou, né? A não aceitar que os pais vão embora e tal, não, queria que ficasse, queria que estivesse com ele, entendeu? E tal. Isso. É isso, né? Que fala lá? É isso mesmo. Isso. Ela não aceita, entendeu? Certas situações da vida. E ela quer. Essa frase que eu sempre uso em endometriose, principalmente, tá? As coisas têm que ser do meu jeito. Ah, mas a pessoa morreu, porque morre, porque é natural. Não morre. Tem que ser do meu jeito. Não morre, não pode morrer. Entende? Ela tem uma dificuldade enorme em aceitar certas coisas. E eu tô falando até de coisas naturais, que é a própria morte, né? Que a gente, todo mundo, nós um dia vamos. Até isso, sim, ela tem uma dificuldade muito grande de aceitação. Então, a frase que eu uso para todos os 3 sintomas, tá? Tem a ver com essa frase. As coisas têm que ser do meu jeito. Então, a pessoa tem muita dificuldade mesmo em aceitar certas coisas, aceitar opiniões contrárias, aceitar situações que seriam normais para outras pessoas, para ela não é. Tá? Então, tá mais ou menos por aí. É bem parecido com a visão sistêmica. Sim, a gente conversa demais, é por isso que a gente está tão bem. Quando terminar essa live aqui, a gente está marcando um almoço. Quando terminar a live, não, quando terminar a pandemia aqui, a gente vai para o almoço, viu? Ó, tem uma outra aqui. E manchas roxas no corpo? O que as manchas roxas habituais do corpo têm para te dizer, Caio? A Cibele que está perguntando, tá bom? A Cibele Melo. Tá. Depois eu quero ouvir da sistêmica, tá? Se você tiver alguma leitura. Mas normalmente assim, tá. Se é uma mancha no roxa, tá? Sem diagnóstico, aquelas manchas que aparecem, duram uns 3 dias, depois some,
tá? Nós estamos falando daquelas pequenas veias, né? Normalmente da perna, inclusive, tá? Que estouram, né? Que estouram mesmo e o sangue ali se espalha e forma aquela mancha. Depois o corpo reabsorve aquele sangue e acaba a mancha, né? Que apareceu no corpo. Essas manchas assim, porque... Fala. Não, eu não tenho muito para falar sobre a constelação, porque Tá. eu nunca constelei nenhum caso desse, eu nunca vi nenhuma literatura sobre isso, tá? Tem. Então, é só pensar assim, corrente sanguínea é vida, certo? Fluxo da vida. Se eu estou fluindo bem, meu sangue está fluindo bem, minhas veias, minhas artérias, eu não tenho nenhum obstáculo e tal, eu deixo a vida fluir dentro de mim, fora e dentro de mim, está tudo fluindo normal. Quando eu sinto uma mágoa muito grande, tá? Uma raiva muito grande, um sentimento muito forte, numa determinada conversa e tal, eu forço, dá um tranco nessa hora, certo? Na minha corrente sanguínea. É como se eu tivesse calma aqui, de repente me magoei, meu Deus, essa hora deu um tranco. Esse tranco, normalmente, ele vai ser refletido, normalmente, tá? Não é sempre, né? Mas nas pernas, que é justamente o meu caminhar na vida, né? O meu fluir de vida, meu caminhar. Então, nessa hora, essa veia dá um tranco. E como as veias são muito fininhas, algumas arrebentam. Parece tão simples de entender, né? Não, O e é fluir... simples, do jeito, aqui é assim, aqui é fácil, gente. Aqui vocês vão descobrir tudo até sobre o Big Bang. Vocês vão ver. Aqui a gente fala. Não, aí eu não sei, não. Eu tenho minhas dúvidas ainda. De como é que isso aí foi. Ótimo, muito bom. Eu, assim, para a gente, tá? A gente olha toda a parte circulatória também como uma porção, uma conexão muito grande aí com a mãe, tá? A gente tem porções que são pai, porções que são filho, porções que são mãe. Sistema circulatório, a gente vê um sistema de apoio à vida. Então, na constelação familiar sistêmica, quando a gente olha para o sistema circulatório, alguma coisa a gente costuma olhar para a mãe. Então, a gente tem, tá? Toda essa capitalidade, toda essa funcionalidade desse sistema, a gente diz que é um sistema de apoio à vida e mãe é vida. Então, na constelação, isso talvez, muito provavelmente apareceria a mãe. E aí tem uma outra pergunta aqui para você, maravilhosa. TDAH em criança de 7 anos, com crises nesse período. Tá. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu vou mexer um pouquinho, só um pouquinho, vou cutucar, tá? A psiquiatria, tá? Esse transtorno, tá? Na verdade, são características, né, de uma criança, ok? Que um médico um dia falou, eu vou dar um nome para isso, tá? Essa criança aqui, ela tá ativa demais. E por ela tá ativa demais, ela não consegue se focar, ela não consegue estar pensando em nada. E como ele não sabia bem lidar com isso, eu imagino, né, na época, certo? E os pais também não conseguiam lidar muito bem com isso e tal, e ele também, então ele criou um nome para isso, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Aí criaram até medicação para isso e tudo mais e tal. Agora, isso é uma opinião... Era maracujina, depois virou Ritalina. Só para deixar claro, eu sei dessa visão, tá, que foi aceita pela psiquiatria, mas para mim, uma criança hiperativa, é óbvio que ela não vai focar, ela não vai ter muita atenção. Ela está querendo atividade, ela está querendo ação, certo? E tal. Então, é uma coisa que você precisa ser tratada, digamos assim, talvez por um profissional sim, mas, de certa forma, é meio normal, tá? É meio normal em certas idades, em certos períodos da vida, a criança ser ativa, ser hiperativa. Quem acaba estranhando isso, ou quem acaba não sabendo lidar muito com isso, é mais os pais do que a própria criança. Então, às vezes, acabam dando ali um nome para uma coisa que não é bem um sintoma, tá? É só uma característica da criança naquele momento. Agora, claro, se nós estamos falando de um TDAH mais para frente, já quando adulto e tal, nós estamos falando de outros problemas. Ok? Sim. Aí nós podemos estar falando realmente de um transtorno ou alguma coisa parecida. Eu tenho uma visão aqui muito clara sobre isso na constelação, tá? A gente tem o quê? Todos nós vivemos em excesso em algum lugar. Uma criança, ela se coloca a serviço do sistema. Eu já constelei algumas crianças com hiperatividade. E existe, às vezes, um excesso de atividade, tá, Caio? Vocês que estão aí, ó, uma criança, muitas vezes, ela desenvolve um excesso de atividade. Que aí ela pode ser muito mais ativa do que normalmente ela seria. Então, numa constelação, a gente não tira de jeito nenhum a atividade da pessoa, nem a hiperatividade, se ela por natureza for uma pessoa hiperativa, mas a gente tira o excesso.
Então, muitas vezes a gente consegue Perfeito. encontrar que aquela criança na constelação, ela tá manifestando uma energia que talvez seus pais não estejam manifestando. Então, é aquilo lá, os pais muito parados e uma criança hiperativa. Ou, eventualmente, eu constelei a gente teve uma constelação de uma cliente que ela tinha uma compulsão sexual. Então, essa cliente, ela tinha compulsão sexual e ela acabou o quê? Ela não conseguia realmente evitar de se relacionar sexualmente com outras pessoas. E a gente, na constelação, pôde ver que ela vinha de um sistema familiar onde as mulheres eram muito reprimidas. Então, mamãe reprimida, vovó reprimida, bisavó reprimida. E o que aconteceu? Toda aquela panela de pressão sistêmica acabou chegando nela e ela foi o quê? Ela foi a vazão do sistema. Então, a gente fala nesse sentido. Uma criança hiperativa, talvez ela esteja nessa hiperatividade porque ela está sendo um ponto de vazão no sistema, tá? Então, isso para a gente, digo porque realmente isso é algo que, para mim, é muito claro na constelação, é algo que eu já trabalhei bastante. E eu posso dizer para vocês que eu aqui, ó, fui diagnosticado como uma das crianças com todas essas hiperatividades aí, e tinha mais A e H no meu do que tem nessa pergunta aqui, viu? E com o tempo, eu posso dizer para vocês que eu consegui compreender aquilo que causava essa hiperatividade. Eu sou uma pessoa superativa, eu sou uma pessoa que busca, que vai atrás, que faz, mas agora eu consigo o quê? Agora eu consigo lidar com essa energia de forma apropriada. Então, não se preocupem muito com uma criança que quer brincar, que quer fazer as coisas, que quer aprender, que tem energia. Preocupe-se com uma criança que é meio morta. Então, essa sim tem que causar preocupação, porque essa criança, ela precisa ser vista, ela precisa ser abraçada, ela precisa ser incentivada. Vamos lá, Caio. Também acho. Pensamentos ruminantes. A Roseli perguntou: pensamentos ruminantes, fibromialgia. Os dois têm correlação? Pensamentos ruminantes e fibromialgia? Que esse ruminante vai ficar difícil de eu ler o que é ruminante para ela. Embora. Aquele pensamento que vai, Sim, fica, obsessivo fica. e tal, e que não sai da cabeça. Que nem sempre é isso, tá? Mas tudo bem. Então, porque você me perguntou. Tem alguma coisa a ver uma coisa com a outra? Se você falar de pensamentos ruminantes, por exemplo, eu tenho que ajudar o meu pai, eu tenho que ajudar minha mãe, eu tenho que ajudar o fulano, eu tenho que ajudar o ciclano, que é característica do fibromialgico, certo? É ajudar os outros. O tempo inteiro estar pensando nos outros, no bem dos outros e tal. E muito dificilmente se concentrar nas suas necessidades. Essa é a base da fibromialgia na psicossomática, tá? Se você pensar nisso e esses forem os pensamentos ruminantes, tem a ver, certo? A fibromialgia com os pensamentos ruminantes. Se os pensamentos ruminantes forem num outro aspecto da vida dela, talvez por medo de alguma coisa, por exemplo, uma hipocondria, que é o pensamento ruminante de doença, de estar doente e tal, aí já é outra coisa. Mas se for ligado à fibromialgia, sim. E a fibromialgia, na verdade, é isso que eu expliquei agora, certo? É quando você pensa demasiadamente nos outros, no bem-estar dos outros, e se os outros estão bem, se não estão, se estão saudáveis ou não, se estão com dinheiro e tal, e acaba não pensando em você. Você se responsabiliza demais pelos outros e quase nada por você. Então, é isso aí. Eu não vou entrar mais em detalhe, porque aí nós vamos entrar na parte científica, aí eu vou virar chato. Tem muita pergunta ainda, Caio. Então, Temos que correr aqui agora. Vamos lá. A Clara que perguntou: boa noite, deixei pergunta ontem no grupo Psicossomática. Vocês vão falar essas perguntas, a gente está fazendo e respondendo praticamente todas aqui, tá? Marilda mandou maravilhoso. Tem aqui outro. O bruxismo, o que você fala do bruxismo? A gente já falou um pouco do bruxismo aqui, né? Daquela tensão que fica, aquela pessoa que não consegue botar para fora, muitas vezes ela fecha a boca e fica exatamente o quê? Segurando dentro as coisas que ela precisava botar para fora. Você tem alguma coisa para falar sobre o bruxismo, especificamente? Agressividade reprimida. Agressividade reprimida, ótimo. Isso. Então, bota para fora essa agressividade, mas não entra na luta livre. A Priverona falou... não é para sair mordendo todo mundo também, não. Procura um profissional de luta livre aqui. Eu acho ótimo. Eu gosto de academia e dá umas pancadas no saco, viu? Mas é isso, só no saco, não pode ser em outro lugar. A Silvia colocou aqui, é raiva mesmo. Ótimo. A Marilda perguntou, problemas nos tendões. Toda vez que você fala de tendão, isso é muito legal. É uma explicação, de certa forma, para nós simples, mas para quem está sofrendo é difícil.
Toda vez Sim. que eu falo de tendão, eu falo de cobrança interna. Cobrar-se demasiadamente. Então, eu causo Sim. uma tensão justamente nos tendões, que é o que faz justamente nós termos, digamos que a força, a A mobilidade, movimentação. etc. Quando eu tenho muita cobrança interna minha por assertividade, por ser bom, por ser isso, por ser aquilo, por ser um excelente profissional, ou por ser um bom filho, uma boa mãe, quando eu me cobro demasiadamente em cima disso, eu vou ter provavelmente problemas de tendão. Aí cada lugar, né? Cada lugar do tendão vai te falar, vai falar de uma cobrança específica. Muito, muito bom, muito bom, muito bom. Ó, aqui a gente tem mais uma. Dor na lombar todos os dias ao acordar. Dor na lombar. Para a visão sistêmica, a gente tem o quê? Quando a gente tem dores nas costas, dor na lombar geralmente tem a ver com a criança, tá? E quando a gente tem dor nas costas, é um chamado da ancestralidade para que você honre a sua ancestralidade. A gente, geralmente, num processo de constelação, a gente tem um movimento de reverência muito forte. Então, a gente agradece a todos aqueles que fizeram parte da nossa vida. E as costas, também na visão sistêmica, é uma necessidade de olhar para o passado. Então, eu me sinto muitas vezes puxado por trás. E as costas são esse movimento. Pessoas que têm aquela corcunda mais o seguinte, eu sou puxado para trás, mas eu quero ir para frente. Então eu vou desenvolvendo aquela corcunda porque eu quero ir, eu começo a fazer força, como se eu estivesse puxando correntes mesmo para seguir em frente. Então a gente vê isso, dor na lombar, para a visão sistêmica, olhar para trás, fazer uma grande reverência, ó, libera que é uma maravilha. Se você quer ver na prática, vem num dos grupos de constelação online que a gente tem. Todas as constelações hoje estão sendo feitas online. E você, Caio Cobra, me fala, dor na lombar, o que você fala aí para essa pessoa? Praticamente tem muito a ver com o que você falou na visão da psicossomática. Nós estamos falando aí de uma pessoa que tem muito medo e muita insegurança. Que na verdade tá muito ainda na infância, digamos assim, e não encara a vida como um adulto, daí com a coragem de um adulto. Olha que coisa bonita que eu falei agora. Sim, muito bom. Trabalha muito com a Nossa, inocência da criança. É sim. isso. E a gente fala muito isso. Gente, nunca leve a sua criança para lidar com as coisas de adulto. Nunca coloque a sua criança para discutir relacionamento. Nunca coloque a sua criança para trabalhar. Coloque o seu adulto. Todos nós temos a nossa criança interna, viva dentro de nós. Aquela criança que nós fomos. Lá, quando a gente tinha o quê? Quando a gente tinha 1, 2, 3, 5, 7, 12, 15 anos de idade, a gente tem toda essa parte da nossa criança interna, o nosso adolescente nos acompanha também junto, e o nosso adulto. O nosso adulto é mais racional. Se você vai para uma negociação, se você realmente quer lidar com dinheiro, então vai como um adulto. Porque criança não sabe nem lidar com dinheiro e nem com situações do adulto, viu? Aqui a Regina está mandando um salve, Lauro, você merece todo o nosso prestígio, todos vocês merecem. Lauro, Raimundo, Milton e Caio, todos fera. Aqui a gente teve vários cumprimentos aqui, eu não consigo nem ler todos. A Silvia também mandou Um beijo oi e aqui agradeço a todos pela presença. Isso. A Márcia, querida, ó, Márcia Souza, querida, alegria estar com vocês aqui de novo. A Regina que mandou também. Gente, só tem fera nessa live aqui. O seu Jodel mandou terapia de louça. Joga a raiva para fora. Eu acho, dar uma pia resolve, que é uma beleza, dá uma acalmada. E ó, tem mais uma pergunta aqui, eu acho que a gente consegue fazer mais uma. Vamos lá? Vai acabar, né? Vai. A sensação de que a casa está suja, e às vezes o corpo também. E eu limpo com água sanitária 2 vezes ao dia, mesmo morando só e sem animais para sujar. Pode entrar como psicossomática isso? Na sua visão, essa sensação de estar sempre buscando limpar. Meu corpo é minha casa. Precisa falar mais alguma coisa? Não precisa, né? Nada. Meu corpo é minha casa. Se eu projeto na minha casa, meu corpo. Se ela tô sentindo minha casa, por mais que eu limpe, ainda tá suja, na verdade é um reflexo de algo meu interno. Alguma sujeira minha interna que eu preciso botar para fora. Aí nessa hora, ou uma constelação, ou uma terapia, é o que precisa. Uma coisa que a gente vê, muitas vezes na constelação eu vejo que como um filho, eu tento resolver situações dos meus antepassados. Por exemplo, coisas que minha mãe não conseguiu fazer, que meu pai não conseguiu fazer, coisas que meus antepassados, por exemplo, não conseguiram cumprir, ou traumas que eles passaram, eu muitas vezes vou me colocar à disposição para tentar resolver isso. E aí, isso pode ser também algo que não seja seu, mas sim
uma somatização de coisas do passado, tá? Dessas pessoas que compõem a sua família. Sim. A gente está com 17 segundos para fazer a despedida. Caio, gratidão imensa, você é ótimo. Um abraço a todos, até a próxima. Para responder todo mundo. Caio, combinado. dá o seu salve aí pro pessoal. Um grande abraço para todo mundo, obrigado pela presença.